Fica de pé, por gentileza, meu santo, minha santa, em nome do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por mais um domingo que a gente está reunido na casa de Deus. Por favor, vai lá em Atos 27, capítulo de número 27 do livro de Atos. Vamos ler a partir do verso de número 14. Bendito seja o nosso Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Não, eu sei que vocês são bons de Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Irmãos, daqueles que amam a Deus. Tem alguém aí que ama o Senhor? Ama mesmo? E se eu te falar que amar a Ele não é o suficiente, você acredita? Porque Paulo diz também que são chamados segundo o seu propósito. Então, duas coisas caminham juntos, ou juntas, melhor dizendo, na vida do cristão: amor a Deus, propósito alinhado. Propósito sem amor não me conduz àquilo que Deus tem para mim, mas amor sem ação não reverbera na glória de Deus. Tiago fala que uma fé sem ação é uma fé morta. Então, obrigatoriamente, a nossa fé, ela precisa frutificar. Atos 27, 14, quem achou diz amém. Vamos ler até o verso 24. 25. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, ou seja, deixou tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Só deu para salvar o bote, salvar a vida, o resto tudo se perdeu. E levado este para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio. E temendo darem na costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, ou seja, está balançando demais esse negócio, está agitado, está desconfortável. Tem gente que dentro do barco fica enjoado. No dia seguinte, resolveram aliviar o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, vamos morrer. Aqui não tem mais jeito, aqui não tem mais solução. Verso 21. E havendo já muito tempo que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, fora na verdade razoável que vocês tivessem me ouvido a mim e não partido de Creta, assim vocês evitariam este incômodo e esta perda. Paulo está dizendo: olha, se vocês tivessem me ouvido, vocês não estavam passando por isso. Mas agora eu vos admoesto que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo,
porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Senhor, nós amamos o Teu nome, nós amamos a Tua palavra, o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre e ela é a causa de não sermos consumidos. Senhor, glorifica Teu nome nesta noite pela Tua bondade e que os nossos corações, ó Deus, encontrem no Senhor o refrigério necessário que a nossa alma procura. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso te pedimos, Pai, fala conosco nesta noite e que em tudo, de fato, o Senhor seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Você diz amém e se assenta, por favor. Queridos, hora ou outra, eu recebo uma mensagem no meu celular, talvez muitos de vocês aqui já receberam, de um número não conhecido, mas que é relacionado à Guarda Civil. Geralmente essa mensagem chega quando Anápolis está passando por um período muito chuvoso. E quem mora aqui sabe que existem pontos de alagamento onde vidas, infelizmente, já se perderam. Então é normal que quando esses períodos estão se aproximando, ou até mesmo durante o decorrer desses períodos chuvosos, a gente recebe essa mensagem com a intenção de nos manter prevenidos. Ou seja, a mensagem nos mantém alerta para que a gente tome rotas mais seguras. E isso é bom. Essas mensagens, elas vêm com o objetivo de aguçar a nossa atenção com algo que está prestes a acontecer. É como estar na BR a 120 por hora e de repente de longe você começa a enxergar algo na pista. E conforme você se aproxima, você consegue ler a mensagem que diz: reduz a velocidade, estamos em obras. Então, aquilo cria em você um comportamento que vai minimizar a possibilidade de um acidente. Você já vai com cautela, você já vai com o pé no freio, você já vai reduzindo. Já disse alguém que melhor do que chegar rápido é você chegar com segurança. Mais importante que desempenho é a continuidade daquilo que se faz, é a perseverança. Isso é tão notório na palavra de Deus, que quando o profeta Isaías está escrevendo, ele diz que aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Perceba que Isaías, quando profetiza, ele não inverte essa ordem. Ele diz que a gente pode até começar correndo, mas mais importante do que continuar correndo é, ainda que a sua velocidade seja reduzida, vai andando. Por quê? Porque a vida com Deus não é um tiro de 100 metros rasos. Não é uma corrida que você começa aqui e termina logo ali. A vida com Deus é maratona, é longo, é devagar. O contemporâneo fala assim, é realmente, o poço é fundo, o balde é pequeno e a corda é curta. Você pode vir no culto todo dia, durante toda a sua vida, 3 horas de culto. No final da sua vida, sabe o que você vai saber a respeito de Jesus? Nada. Porque Ele é fonte inesgotável de sabedoria. Passe um mês com um amigo todo dia, você enjoa dele. Assista todo dia o mesmo filme que você não aguenta ver. Coma todo dia a mesma comida. Uma semana você está repunando. Fique em casa trancado 24 horas, que nem a tua mulher te suporta.
tão chato que tu é, eu sou também. Não vem com essa conversa não. Enjoa. Mas eu lembro de Jesus falando com a samaritana, dizendo: olha, se tu beber dessa água aí, natural, comum, presa a essa vida, daqui a pouco você tem sede de novo. Mas se tu beber da água que eu te der, dentro de ti faz uma fonte que vai jorrar para essa vida. Só para essa vida, Jesus, e para toda a eternidade. A única coisa que não vence, não enjoa, não deteriora, ferrugem não come, traça não corrói, ladrão não rouba, é a graça desse evangelho aqui, ó. Não tem quem leva, não. Não tem, não. Não tem. É por isso que Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Romanos 11, a partir do verso 29, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão inescrutáveis são os teus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos, porque quem conheceu a mente do Senhor, se tentar conhecer a mente dele, vai enlouquecer, não dá para entender o que ele faz não. O santo cria estrada em mar aberto, você não sabe para onde está indo, mas ele diz: fica tranquilo que eu estou no vento. João 4, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque o Espírito sopra, tu não sabe de onde vem nem para onde vai, tu está no caminho dele, tu é barco. Agora, tem alguns pontos importantes em Atos 27. Paulo sabe para onde ele está indo. E são coisas que eu e você temos que considerar. Talvez
profeta chamado Ágabo entrou na residência onde ele estava, pegou um cinto pendurado na porta, amarrou as mãos e os pés dele mesmo e disse: assim farão com o homem de quem pertence esse cinto aqui. Acaba, vai ser preso. Então Paulo já sabe o seu destino. Você acha que isso o impede de continuar? Você não pode parar por qualquer coisa, não. Se a gente for parar para qualquer cachorro que está latindo, irmão, para atacar pedra, a gente não faz nada. O segredo, o sucesso da nossa caminhada consiste em estar sendo acusado, apedrejado, denegrido, traído, continua, no mesmo ritmo aqui, ó. Está sendo elogiado, estão gostando de você, estão te abraçando, você é o cara, você faz, acontece, continua no mesmo ritmo aqui, ó. Mesmo ritmo aqui, ó. Crítica ou elogio, mesmo ritmo, mesmo ritmo, mesmo ritmo. Por quê? Porque a minha vida não é pautada nas emoções daquilo que me rodeia. Eu sou pautado em uma palavra que me direcionou no dia que Jesus falou que eu pertencia a Ele. Ponto final. Ponto final. Aí lá em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos, não que eu seja perfeito, nem que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, que é o que, Paulo? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu sei para onde eu estou indo ali, ó. Tem um prêmio ali que me aguarda. É, Paulo? É. Quero também. Tá bom, mas o prêmio é condicionado à vocação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então tem que estar enxertado nele. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Só existe produção a partir da seiva que me nutre. Galho cortado seca. Eu não gosto de igreja, não. Vou sair, não quero esse negócio não, vou cultuar em casa. Vai, bobo, vai para tu ver. Se eu perder esse dedo aqui, o meu corpo sobrevive. O dedo apodrece. Ter um alvo, entender o propósito, abraçar a minha vocação. João 14, Jesus está na mesa conversando com os discípulos e diz: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí Judas, não Iscariotes, pergunta: Senhor, para onde que tu vai? Eu quero ir também. Não, Judas, agora não tem jeito não. Mas eu estou indo, eu sei para onde eu vou. E eu vou porque eu tenho também um objetivo. Qual que é, Senhor? Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando estiver pronto... Tem algum mestre de obras aqui? Pedreiro, alguma coisa do tipo? Alguém que mexe com isso? O pastor sabe, eu sei que ele sabe. Não estou nem olhando para ele ainda, mas no final eu recorro a ele. Pastor, numa boa empreitada de uma casa mediana, vamos usar a sua casa como referência. Em quanto tempo se levanta uma casa daquela do zero? 3 meses, 4 meses, vamos jogar 5 meses para levantar uma boa casa. Uma boa casa, certo? Do jeito que você gosta, cozinha planejada para as mulheres, aquele negócio, para os homens também, que eu gosto de cozinhar, né? Aquele negócio top, o closet que você tanto quer. Sandra, eu recebo em nome de Jesus essa bênção no ano de 2026. 5 meses. A Daiane ministrava aqui dizendo que muitos já se cansaram porque há 2000 anos a gente escuta que Jesus está voltando. E há 2000 anos ele diz que está preparando um lugar. Se uma boa casa se levanta em 5 meses, irmãos, qual é o nível daquilo que está sendo preparado por Jesus até o dia que ele voltar?
Qual que é o nível? Irmão, qual que é a dimensão, presbítero Valdivino? O dono do universo, o arquiteto, irmãos. A gente conhece 3%, 4% do oceano, algo que está aqui, a nosso alcance, a gente não consegue descobrir o que tem lá. Mas o eterno, há 2000 anos, eu vou preparar um negócio para vocês, bem ali. Quando estiver pronto, eu venho e tiro vocês dessa tempestade, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Irmão, essa mensagem me chacoalha. Como vai? E como vai? Eu sei para onde eu vou, mas como? Quando Jesus está na última viagem para Jerusalém, ele diz: o Filho do Homem vai subir para Jerusalém, e agora ele vai ser entregue aos sacerdotes, aos escribas, aos homens da lei, aos gentios. Vão escarnecer dele, vão moer, vão cuspir, vão humilhar, vai ser crucificado, vai morrer, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus está me mostrando que ele tem um objetivo, mas que o caminho é de dor. Porque não se engane com Jesus, irmão. A gente acha que não vou falar não, mas Jesus, ele sabe dar, sabe, mas ele também sabe o que pedir. Não se engane com ele não. Para Mateus ele falou: Mateus, deixa a coletoria. Trabalhava para o Império Romano, ganhava bem, tá? Ganhava bem, viu? A gente olha para Pedro, André, Tiago e João como meros pescadores, ribeirinhos. Trabalhavam com os pais. Historiadores, Flávio Josefo, entre muitos outros, afirmam que eles tinham uma empresa bem montada, estruturados, ganhavam bem, entendeu? Jesus chega: vem, quer vir? Deixa tudo. O caminho comigo é de perda, de renúncia. Deixou tudo. E teve o quê? Eu me lembro de um homem, além de Jesus, que também andou sobre as águas. Porque se eu perco muito, em Cristo eu ganho muito. Não há entre vocês que tendo deixado pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, não receba 100 vezes mais nesta vida e também na que vem. Ele diz, foi Jesus, não sou eu não, foi ele que falou. Pode deixar, eu garanto, eu estou dando a minha palavra, disse Jesus. Aí você vai para João 16, os discípulos estão ali conhecendo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus dizendo: é o mesmo caminho para vocês. Eu vou pegar uma cruz, vocês têm que pegar de vocês, têm que seguir nos meus passos, e por aí vai. João 6, tem uma multidão, pastor, seguindo Jesus. Tinha a multidão, tinha uns 70, tinha os 12, tinha os 3, tinha João. Jesus tinha um amigo. Jesus tinha a panelinha dele ali. Aí Jesus está falando: olha, aquele que não come a minha carne e bebe o meu sangue não tem parte comigo. Porque o que está acontecendo ali? Está todo mundo empolgado, milagre, cego enxerga, paralítico anda, pão é multiplicado, comida, todo mundo se farta, aquele negócio. Jesus está falando: caminhar comigo não é isso não. Ter parte comigo é participar do meu sofrimento, é comer a minha carne, é beber o meu sangue, é viver o que eu vivo, é sofrer o que eu sofri, é isso aqui. Aí uns olharam uns para os outros e falaram: duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? E muitos deixaram de seguir Jesus. Aí Jesus olhou para os 12 e falou: e vocês também não querem vazar não?
pegar descendo. Aí Pedrão, né, sangue forte. Se Pedro fosse brasileiro, a gente podia falar que ele era nordestino. Não perdia a oportunidade de tomar a palavra. Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu vou ficar aqui mesmo, Senhor. É aqui que eu quero ficar. Com quem vai? E a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de ser chamados, de serem feitos, melhor dizendo, filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. João capítulo de número 1. Deixa eu te falar um negócio. Filho não escolhe irmão. Benjamim não escolheu ser irmão de Maria Alice. Maria Alice não escolheu ser irmão de Benjamim. João Augusto não escolheu ser irmão de ninguém, mas ele está chegando numa família onde o seu pai já possui outros filhos. E eu tenho certeza, vai ter divergências, vão brigar, vão gritar, vai ter puxão de cabelo, vai ter discórdia, mas são irmãos. Tu não escolhe. Eu não escolho, também não. Ah, mas eu não gosto não. Tem dia que Benjamim vira para a mãe dele e fala: eu não queria que Maria Alice existisse. Ele fala, irmão, pecador. Eu não queria que existisse não. Por quê? Porque ela está com um brinquedo que eu quero agora. Porque ela não quer dividir as coisas. Mas o desejo dele, o sentimento dele acerca do seu sentimento com relação à irmã dele muda os fatos? Não muda. Pode chorar, espernear, fazer bico, gritar, reclamar, falar com o pai, não vai mudar nada. O pai ama os dois do mesmo jeito, com as suas diferenças, com as suas brigas, com seus problemas. Irmão, Jesus pega Mateus, que trabalhava na coletoria, cobrando imposto do seu povo a serviço do Império Romano, e põe no mesmo grupo de Pedro, que não gostava de pagar imposto, e de Simão o Zelote, que tinha uma tendência revolucionária para destruir o Império Romano na faca. Coloca todo mundo no mesmo barco. Só Jesus, irmão, pode suplantar as tempestades que existem aqui, dentro do barco. Existem diferenças, existem problemas, existem brigas, existem, mas tem uma coisa maior que nos une: o amor a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, eu tenho que defender. De vez em quando eu vou dar uma correção no Benjamim ou na Maria Alice, o outro vem, não vai bater nele não. Entra no meio, não quer que bata no irmão não. Um pode bater no outro, agora outra pessoa bater. Irmãos, olha em quais circunstâncias eu estou indo. Você olha para o texto de Atos 27, e eu tenho 7 minutos e 45 segundos. Olha as circunstâncias da navegação. 27, capítulo 4, diz que os ventos eram contrários. No versículo 7, navegávamos vagarosamente, devagarzinho. Verso 8, costeando a ilha dificilmente. É difícil, irmão. Tem dia que a gente quer largar tudo. Hein, Jeff? Tem dia que a gente quer largar tudo, cara. Cansa, machuca, dói. Aí a gente quer chutar o balde. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Alguém que já chutou o balde, tá? Por alguns anos. Tu vai ter que ir atrás do balde. Você não consegue mais viver sem um amado, não. Só Ele fala na medida certa que a sua alma precisa ouvir.
amor nenhum, paixão nenhuma, esposa, marido, filho, amigo, amizade, círculo social, colega de trabalho, ninguém fala na nossa alma como aquele que nos criou para Ele mesmo. E o cordeiro e leão tem a tonalidade certa. Tem dia que ele fala com você como cordeiro, manso. Mas tem dia que a gente está rebelde, o cordeiro tem que rugir. Toma vergonha na tua cara, crente. Se levanta, macho. Se levanta, moça. Bora, cuida. E passando muito tempo e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Verso 10: senhores, a navegação vai ser incômoda. Pega essa profecia aí para o ano de 2026. Vai ter muito dano. Eu não vou romantizar o evangelho não, irmão. O evangelho não é um arco-íris, não é um desenho dos ursinhos carinhosos, né, onde eles escorregavam lá e caía na nuvem, não. O evangelho tem cor de sangue, irmãos. Jesus, ele foi moído, ele foi destruído, ele foi esmagado, sabe? E enquanto a cruz estava nas suas costas, enquanto o madeiro roçava nas feridas abertas, na via dolorosa, e ele caía por estar enfraquecido, cuspiam nele, pisavam nele. E ele fazia o quê? Ele se levantava e foi até o fim. E a gente está largando cruz por diferenças teológicas, por disputas eclesiásticas, por coisas várias, temporárias, efêmeras, que não vai mudar nada na nossa vida. É difícil mesmo, mas é nesse caminho que Jesus se encontra. E ainda que eu não saiba para onde vou, como vou, com quem eu vou, em qual circunstância eu vou, para esses casos eu quero te dizer uma coisa só. Você só precisa responder uma pergunta: por que que eu estou indo? Por que que eu vou? Qual que é o motivo que eu vou? E a resposta é: porque Ele nos escolheu. Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, porque Ele nos viu, porque Ele nos amou, porque Ele morreu por nós. Atos 9, o Senhor aparece a Ananias e diz: Ananias, vai até a rua tal, endereço tal. Deus conhece o nosso endereço e ora por um homem que está 3 dias de jejum. Ananias pula dessa altura: Senhor, esse homem, Senhor, está matando o crente, está perseguindo, tem autoridade. Ananias, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto vale padecer pelo meu nome. É comigo, Ananias, é comigo. É comigo. Foi ele que escolheu. Para que vocês vão e deem muito fruto. Há um propósito nisso tudo. Porque Ele me escolheu, porque a sua voz me encoraja. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Ele nos conhece. Não para não. Mas eu estou cansado, eu estou falido. Não, você só precisa ouvir a voz de Jesus, e Ele está falando com você. Ezequiel 2 está escrito: e veio a minha palavra do Senhor, e o Espírito entrou em mim e me pôs de pé enquanto Ele falava comigo. A força que a gente precisa está no ouvir da voz do nosso Deus. Olha o que o salmista escreve no Salmo 29.
A voz do Senhor, verso 3, ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, descobre florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. É a voz dele. Fica de pé, por favor. Porque vamos em meio à tempestade, porque Ele nos escolheu, porque a sua voz nos encoraja, porque existe um propósito maior do que simplesmente a nossa vida, o nosso umbigo. 1 Pedro capítulo 1 está escrito que, com relação à graça que foi pregada pelos antigos profetas, eles indagavam a Deus acerca de quando o Espírito da salvação se manifestaria. Ao que lhes era respondido que não era para eles, mas para outro tempo, e este tempo é o nosso. E Pedro escreve dizendo: isso é tão poderoso, que é algo que até os anjos estão atentos e observando. Efésios 3, Paulo disse: olha, aprove a Deus neste tempo revelar a sua multiforme graça pela sua igreja aos principados e potestades do ar. Enquanto a gente olha para a eternidade também olha para nós, porque em nós se manifesta uma glória que não se manifestou em lugar nenhum da história. No Antigo Testamento, o Espírito vinha possuir o profeta, ele fazia o que tinha que ser feito e o Espírito ia embora. Mas hoje não. Hoje o Espírito Santo do Deus Criador habita dentro de você. Habita dentro de você. Habita dentro de você. Dentro de você. Se isso não for motivo para fazer você celebrar, irmão, o que vai, irmão? O que vai? O que vai? O que vai? Oh, Aramaia Surianda, Aramaia. E Calamaço, e Daramaia Sé. Oh, Espírito Santo de Deus. Urimicanda, Aramaia, Choramácia. Tu és bem-vindo, Santo de Israel. Uramaia Surianda, Aramaia Séria. E Calamanaço, e Daramaia. Oramaço e Daraia, e Calamando e Daramanai. Oh, Deus maravilhoso. Senhor, enche essa igreja. Senhor, enche essa igreja. Senhor, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, Senhor, renova ele nessa noite, Pai, com graça, porque essa tempestade não nos para. Essa tempestade não nos para, não nos para, não para, não para, não para, não para, não para. O inferno recua, Satanás recua, em nome de Jesus. Urimicandaraia séria, Alamaia fúria, Alamaia séria. Quem quer recebe. Oramaia sé, e calamaço e daraia, Uramaia sé, ei minaraçu. Minha paixão, e calamaço e daramai, minha canção, oh, aleluia. E o meu louvor. O Senhor da igreja está aqui. O Senhor da igreja está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Quem está enfermo seja curado agora. Quem está enfermo seja curado agora. Câncer recua, osteoporose recua. Em nome de Jesus, lombalgia recua. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de depressão, espírito de inferioridade, suma dessa ambiência, suma dessa família, suma dessa casa,
suma desse coração, suma desse lar, desapareça dessa alma, em nome de Jesus. Insônia, você que rouba noites e noites de sono, seu tempo acaba hoje. Desapareça agora, desapareça agora, e a paz que excede todo o entendimento recebe graça, meu filho. Recebe graça, meu filho. Recebe graça, meu filho. Graça. É graça, graça, graça. É de graça, é graça, é graça. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Filhos, 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 filhos. Tem dono, tem dono, tem dono, tem dono, tem dono, tem pai, tem pai. Porque o Senhor, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, me apareceu essa noite dizendo: Paulo, fique tranquilo, não naufraga, não afunda, não morre, eu estou com você.